E a pergunta que fica é a seguinte: Gabigol vai para essa viagem, deve ser relacionado. Como será a relação dele com o torcedor depois do episódio da camisa do Corinthians? Tô curioso para entender como é que vai ser essa reação, mas tenho certeza que vai ser uma reação um pouco mais tranquila do que ele vai ter que viver no Maracanã. Eita, nós! Isso aí, nós volta de volta com mais um vídeo aqui no canal Boteco do Mengão Oficial. E dessa vez a gente fez um corte aí do canal Jogo Aberto, link na descrição aí como crédito, né? A imprensa esportiva falando muito aí do jogo dessa quarta-feira entre Flamengo e Amazonas, né? Lá no campo do Amazonas, lá o segundo jogo, o Flamengo venceu o primeiro por 1-0 e agora o Flamengo joga por um empate para passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Também teremos aí em campo o Gabigol, né? Ou quem sabe somente no banco, vai ser o primeiro contato do Gabigol com a camisa, após vestir aí a camisa do Corinthians, né? Então é o primeiro contato dele com a torcida do Flamengo. Antes de mais nada, eu quero pedir você que se inscreva no canal, você que não é inscrito. Lembrando você que no próximo dia 28, no pré-jogo entre Flamengo e Milionários, o último jogo aí da fase de grupo da Libertadores, a gente vai estar fazendo um sorteio aí de 3 camisas do Boteco do Mengão, 3 camisas do Flamengo. Você que quer participar desse sorteio é simples, basta você se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação, tá por dentro de tudo que acontece no canal e participar dessa live aí pré-jogo, o sorteio será feito nela. Bom, então, bora lá pro vídeo. Assunto, vamos falar de Flamengo. No primeiro jogo da Copa do Brasil, o Mengão venceu o Amazonas, mas placar apertado, 1-0, jogou mal. Vaias do torcedor, tanto pro time e principalmente pro Tite. Agora tem o jogo de volta na casa do adversário. E a pergunta que fica é a seguinte: Gabigol vai para essa viagem, deve ser relacionado. Como será a relação dele com o torcedor depois do episódio da camisa do Corinthians? E agora, hein? Quarta-feira, o Flamengo entra em campo diante do Amazonas, em Manaus, pela Copa do Brasil. No primeiro confronto, vitória rubro-negra por 1-0, em um jogo que ficou marcado pelas vaias direcionadas a Tite. O primeiro jogo foi um jogo difícil, onde o adversário soube suportar ali a nossa pressão. O tempo passou e muita coisa mudou desde o primeiro jogo entre Flamengo e Amazonas há exatos 20 dias. A equipe rubro-negra vem de 2 boas vitórias contra Corinthians e Bolívar. Além disso, não sofreu gols. E a boa atuação dentro de campo fez com que o torcedor se empolgasse com o time novamente. Apesar do bom momento, é hora de pés do chão. A gente tenta sempre ir no nosso máximo, só que futebol a gente tem que ser realista. Hoje, às vezes, existe aquele momento ali que dá aquela oscilada, mas a gente tenta voltar aos trilhos o mais rápido possível. Estamos no trilho agora, mas como eu sempre falo, humildade, pezinho no chão, porque tem grandes coisas aí pra gente aí. Para o jogo de amanhã, o técnico Tite tem um desfalque certo. Léo Pereira, com uma lesão na coxa, está fora. Léo Ortiz deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. No gol, Matheus Cunha começa na vaga de Rossi. Apesar de ter viajado com a delegação, Eric Pulgar deve começar no banco, assim como o Gabigol, depois de dias turbulentos após o vazamento da foto de Gabi com a camisa do Corinthians. O Flamengo tenta reencontrar o equilíbrio para se afastar de qualquer possibilidade de crise. E o Tite deve estar pensando o seguinte: que legal, né? Tava tudo indo bem, 2 partidas com atuações convincentes, e agora eu vou ter que administrar mais um pepino. E a decisão do treinador, se ele vai colocar o Gabigol à disposição, o fato é que ali no banco de reservas vai ter que encarar o torcedor. Tem muita gente torcendo para o Flamengo, lá é onde vai ser o jogo, não é na Arena da Amazônia. Agora, eu pergunto para você o seguinte: como gerir essa situação não só nessa partida, mas a partir de agora? Da melhor maneira possível, da maneira mais natural possível. Tanto é que a punição veio, que é a questão de tirar o número 10, né, do Gabigol. O pedido de desculpa do Gabigol também já veio. A gente pode questionar se foi verdadeiro ou não. Eu não senti verdade no pedido de desculpa dele, mas pode ser que tenha gente dentro do clube que tenha visto verdade no pedido de desculpa dele. Mas eu acho que a melhor maneira do Tite, direção, enfim, Flamengo como equipe, gerenciar essa situação é agindo naturalmente.
Agora a gente vê que ele vai ter que não só se explicar como ele já fez, mas vai ter que jogar bem. E faz tempo que o Gabigol não é aquele jogador tão efetivo, decisivo, várias vezes entrando na segunda etapa. Ok, teve o problema do doping, não participou de alguns jogos, mas está na hora também dele mostrar aquele potencial que todo mundo conhece. O melhor pedido de desculpa dele vai ser jogando bem, fazendo o gol. Aí vai ser o melhor pedido de desculpa para ele de cara ao torcedor do flamenguista. Mas vai ser interessante ver a reação da torcida com o Gabigol neste jogo de Copa do Brasil. Agora... Mas deve ter saído no Birmingham News também. Eu nem sei se existe. Felipe Coutinho. E tem a compra aí da SAF também, tá? Pra gente falar. Agora tem o Flamengo. A gente dá sequência ao programa com o Pedro Henrique Torre, porque o Flamengo embarcaria, ou vai embarcar, ou já embarcou para Manaus, onde amanhã joga a partida decisiva na Copa do Brasil. Pedro. Tudo bom, Bruno? Mais uma vez um abraço a todos aí, para você, Donan, Marra, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Ainda vai embarcar, finalizando a preparação lá no Ninho do Urubu, e depois os jogadores, aquele almoço e tudo mais, depois seguem para cá para o Galeão, no Rio de Janeiro. Vai ter a porta, o salão de embarque ali, salão especial, não passam aqui nesse lugar comum a todos, é um lugar mais especial. A gente vai lá acompanhar onde os jogadores do Flamengo, a delegação, vai embarcar, e aí aquele holofote de sempre em cima do Gabigol, né? Ele acabou se colocando no holofote depois de vestir a camisa do Corinthians, toda aquela polêmica, a torcida num jogo de basquete protestando, enfim, vamos acompanhar como é que vai ser. Ele também deu uma entrevista com pedido de desculpas, admitindo que no primeiro momento tinha até falado que não tinha vestido a camisa do Corinthians, mentiu, mas depois deu o braço a torcer, enfim. Vamos acompanhar esse embarque do ex-camisa 10 do Flamengo, agora camisa 99, do restante da delegação para esse confronto com o Amazonas. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 no Maracanã, um resultado bem apertado, né? Então o Flamengo precisa de um empate, mas é um resultado ainda apertado para jogar lá na Arena Amazônia. Então o Flamengo vai com essa delegação sem o Léo Pereira, que está lesionado, fica fora dessa partida, e aí o Tite vai reeditar uma dupla conhecida dos torcedores do Bragantino, Fabrício Bruno e também o Léo Ortiz. Vai ser essa dupla de zaga do Flamengo para esse confronto lá em Manaus. O Matheus Cunha volta ao gol, porque é o goleiro das Copas. O Rossi dá aquela segurada tradicional. Então o Flamengo vai preparado para essa partida, mas o holofote sempre em cima do Gabigol. E agora, há poucos segundos, Bruno, o Flamengo informou, na verdade, que renovou o contrato do atleta Igor Jesus, volante da base, até dezembro de 2027. Então a gente vai ficar por aqui, acompanhar e mais tarde trazer toda essa informação do embarque do Flamengo. Fica a expectativa pela recepção também, em especial sempre ao Gabigol, diante de todo esse clima rubro-negro com a torcida lá em Manaus. Um abraço. É sempre uma atração, né, Pedro? Outro abraço aí pra você. Quando o Flamengo desembarca, é sempre, claro, uma festa muito grande em qualquer lugar do país ou até do mundo, porque a gente viu isso até nos Estados Unidos, né, na primeira parte ali da temporada ou na pré-temporada. Mas ter o Gabigol no banco era até para muitos treinadores um incômodo, porque era sempre o primeiro nome, não é, Donan? Pedido pela torcida. Mas eu acho que se fosse um jogo no Rio, a recepção para ele ia ser pior. Ia ser pior, é verdade. Que quando quebra lá fora é melhor, né? Lá fora o torcedor fica mais carente, não tem tanta oportunidade de ver o Flamengo, de ver um ídolo como o Gabigol. Então acho que a recepção pode ser um pouco mais amena, um pouco mais tranquila. O rubro-negro lá talvez ainda esteja recebendo o Gabigol dos gols decisivos na Libertadores, por exemplo. Não sei se vai morrer de amores, mas não vai ser tão hostil como eu acho que vai ser quando ele pisar no Maracanã. Eu acho que ele vai sofrer algo que ele nunca tinha vivido com a camisa do Flamengo nesse momento. O rubro-negro de lá também é apaixonado pelo Flamengo e também é um torcedor... O Flamengo é muito diferente, né? O país tem essa relação com o Flamengo em diversos pontos diferentes. Eu não estou falando com... Eu entendo o que você está querendo dizer, Dona... O torcedor de lá, ele sabe o que está acontecendo. Claro. Mas como ele não vê o Flamengo com tanta frequência, então tem talvez ali uma permissividade para ainda ter em primeiro ponto as boas lembranças do Gabigol. É lógico que o torcedor de lá, também coloca o Flamengo acima de tudo. Claro. Sim. É óbvio, não vai colocar nenhum jogador acima do clube.
Mas talvez esse... Bom, como foi recentemente, não foi em Aracaju que o Flamengo jogou a partida ali do Campeonato Carioca também. O Gabigol, inclusive, marcou, né? E a atração ali no time reserva, e ter o time reserva foi uma atração porque era um Bruno Henrique e Gabigol jogando. É porque é um evento mais raro e é muito simbólico você ver esses caras que têm uma história gigantesca com a camisa do Flamengo. Então, eu tô curioso para entender como é que vai ser essa reação, mas tenho certeza que vai ser uma reação um pouco mais tranquila do que ele vai ter que viver no Maracanã. E é um jogo, não é festa, porque o Flamengo tem a vantagem. O placar é baixo. Mas é uma vantagem, uma margem pequena, Mar. O placar é baixo, 1-0 apenas. A gente vai lembrar, eu acho que o Flamengo passa, mas vale lembrar que quem tirou a invencibilidade do Santos foi o Amazonas. Então, assim, não dá para falar assim, já tá... Não, tem que jogar. Sim. Tem que fazer as coisas direitinho. Mas o técnico é muito sério e o time é muito bom, né, Bruno? Então, os indícios são muito claros que o Flamengo vai passar. No primeiro jogo, né, pra cá, o Flamengo melhorou. Evoluiu, um outro cenário. Foi muito bem contra o Corinthians e contra o Bolívar. Se seguir nessa toada, tem tudo para sacramentar sua classificação. Um pouco antes do jogo da semana anterior, eu falei com o Adilson Batista, que é o técnico do Amazonas. E o que ele comentou foi, eu vou incomodar o máximo que eu posso. E ele incomodou. Foi apenas 1-0. Bom, o Cruzeiro, Vitória Leite, pode de repente... Bom, você que assistiu esse vídeo até agora, muito obrigado, tá? Fico muito feliz por você ter assistido. Então não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, tá? E participar aí desse sorteio que será feito no dia 28, próximo dia 28, no pré-jogo aí entre Milionários e Flamengo, Flamengo e Milionários, pelo último jogo aí da fase de grupo da Copa Libertadores da América. E é isso aí, fiquem todos com Deus e muito obrigado.